Durante a Batalha de Marineford, muitos personagens se reuniram para salvar Ace, o filho do rei dos piratas, e muitos deles nem mesmo sabiam sobre essa ligação entre o pirata e o maior pirata de todos os tempos. Porém, Rayleigh, aquele que foi o braço direito do rei dos piratas Gold Roger, por que ele não se juntou a essa batalha? Por que ele não salvou Ace das garras de Akainu? Olá piratas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um evento importante ligado aos acontecimentos de Marineford e ao rei dos piratas Gold Roger. Afinal, como sabemos, o rei dos piratas e Rayleigh sempre foram melhores amigos. Ambos confiavam muito um no outro, assim como é o relacionamento do Luffy e do Zoro. Rayleigh era o braço direito do Roger, da tripulação lendária. Desde o início da sua aventura até se tornar o rei dos piratas, Roger e Rayleigh permaneceram lutando um ao lado do outro até o fim. Embora Rayleigh não chegou a ver o fim trágico do seu melhor amigo por próprias ordens do rei dos piratas que o proibiu de o acompanhar. Rayleigh, mesmo sendo um amigo fiel de Gold Roger, após o fim de sua vida não tentou suceder o seu capitão ou procurar um sucessor para ele. Ele aceitou o fim da tripulação como Roger desejava. Ele foi um amigo fiel até o final. Porém, por que ele não foi para Marineford? Porque ele não foi salvar Ace. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre possibilidades que levaram Rayleigh a não procurar saber se o Roger tinha um filho, afinal a marinha tentou fazer isso, e também porque ele, caso soubesse ou sabe quem é Ace, quem foi Ace, porque ele não foi pra grande batalha de Marineford, porque ele não tentaria salvar o filho do seu capitão. A gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, então como sempre, eu espero muito que você possa apoiar o canal deixando o seu like, o seu gostei é super importante e super vai ajudar a gente. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui, vai sair vídeo de vários animes, comentem outros animes que vocês querem ver aqui no canal também. E agora, vamos pro vídeo. Galera, então, Rayleigh foi o primeiro membro da tripulação que se tornou a maior tripulação a viajar pelos mares de One Piece. Junto com o seu capitão, eles passaram por muitas coisas, muitas aventuras. Juntos, eles enfrentaram inimigos poderosos como os próprios piratas Rocks, futuramente a tripulação de Edward Newgate. Eles também lutaram contra os piratas do Leão Dourado Chique e até mesmo foram perseguidos pela marinha várias e várias vezes. Como a gente sabe, a jornada deles foi muito longa. Eles exploraram diversos mares, conhecendo diversas pessoas, fazendo futuros amigos e também futuros inimigos, além de conquistar respeito e admiração de diversas pessoas em sua jornada. Após eles encontrarem finalmente a última ilha, onde estava escondido o lendário tesouro One Piece e todos os segredos do mundo de One Piece, Roger, ele decidiu encerrar ali a sua jornada por conta de uma doença. E Rayleigh, como era o seu melhor amigo, ele respeitou essa escolha, pois o Rayleigh sabia da condição de saúde do Roger, ele sabia que em breve Roger perderia sua vida, e como o único modo de aproveitar o tempo que restava para ele, ele aceitou que ele tivesse uma vida normal. Afinal, juntos eles realizaram seus sonhos e conheceram o segredo do mundo inteiro. Então o rei dos piratas, após ter conquistado todos os mares, separou-se de sua tripulação e abandonou a Grand Line. Ele fez isso para viver uma vida normal. Ele se casou e teve um filho que viria a se chamar Ace, e após isso, o rei dos piratas decidiu se entregar para a marinha. Dessa forma, ele estaria prestes a iniciar um novo legado nos mares. Enquanto isso, Rayleigh começou a viver no arquipélago de Chambond de Sabaody, onde ele veio a conhecer a Shaki. A gente não sabe se isso aconteceu imediatamente após o fim da tripulação do rei dos piratas, mas os dois eles vivem juntos no arquipélago desde então. Algum tempo depois disso, após o nascimento conturbado do Ace, onde a sua mãe o deixou 20 meses dentro do seu ventre para impedir que a marinha soubesse de seu nascimento, a gente viu que ela acabou perdendo sua vida, algo que o Roger já imaginava que poderia acontecer, e dessa forma, ele já havia pedido pro Garp para proteger o seu filho. O mundo inteiro também ficou sem saber desse nascimento. Apenas poucas pessoas, como a mãe de Ace e também o marinheiro Garp, estavam esperando o dia do nascimento do filho do rei dos piratas, e como a gente viu, por ter ficado com Ace por muito tempo dentro da sua barriga, Rose, ela acabou tendo a sua saúde muito fragilizada. Então, durante o parto, ela acabou perdendo a vida, como eu citei, e a partir desse dia, o Garp resolveu cumprir a promessa que ele fez com o Roger. Ele passou a cuidar do filho do rei dos piratas como se fosse seu neto. Porém, a gente não sabe se o Rayleigh, ele sabia sobre a esposa do rei dos piratas e que também, pouco tempo depois de perder a sua vida, o seu ex-capitão, ele teria o nascimento de seu filho. O rei dos piratas, ele poderia ter deixado Ace com Rayleigh caso ele desejasse, mas eu vejo algumas possibilidades para que ele não tenha feito isso. A primeira seria a distância em que eles estavam vivendo naquele momento. Afinal, o rei dos piratas, ele estava vivendo fora da Grand Line, enquanto isso, Rayleigh, ele estava vivendo na entrada do novo mundo. Enquanto isso, o seu maior inimigo, o Garp, acabou tendo seu convívio próximo ao rei dos piratas e ele vivia próximo ao lugar onde o Roger estava vivendo. E conhecendo os ideais daquele marinheiro, ele acabou sendo a primeira opção que o Roger pensou. Também teria sido esse um dos motivos para ele se entregar para a marinha, porque dessa forma, ele sabia que ao ser levado, em algum momento ele iria encontrar com seu antigo rival. Então, ele não tinha nenhuma outra escolha a não ser pedir pro Garp para que cuidasse do Ace, afinal ele conhecia a personalidade do Garp e o modo como ele sempre agia pensando no que ele mesmo achava certo. Além disso, o Roger queria que o Rayleigh aproveitasse sua vida, podendo deixar também
também a vida de pirata para viver uma vida normal como ele queria, onde ele pudesse formar uma família e ficar longe da marinha. Como Garp era uma pessoa com um grande posto na marinha, sendo influente por ser conhecido como um grande herói, ele poderia estar com Ace sem atrair nenhum tipo de suspeita, e também sem colocar o garoto em perigo. Afinal, Rayleigh, ele ainda era um pirata procurado, sendo assim, o Ace nunca poderia ter uma vida tranquila ao lado dele. Então, como todo mundo sabe, o Garp ele decidiu deixar o Ace sob cuidados da Dadan, e isso aconteceu depois juntamente com seu neto Luffy, que depois chegou lá também, o filho do Dragon. E então assim os dois seriam treinados e também cuidados, eles seriam protegidos. Então, após crescer e se tornar um pirata, a fama do Ace foi crescendo, mas por usar o sobrenome da sua mãe, ninguém suspeitava que ele era o filho do rei dos piratas, até ele entrar na tripulação do Edward Newgate e contar pra ele sobre o seu verdadeiro pai. Mesmo sendo filho do seu ex-rival, o Newgate aceitou o Ace como seu filho, o protegeu de qualquer inimigo, mas após a traição de Marshall de Teach, esse segredo se tornou público. Após Ace ser capturado, ele recebeu a mesma sentença de seu pai e o mundo todo descobriu que ele era filho do rei dos piratas. Ou melhor, quando essa notícia veio a público, praticamente o mundo inteiro ficou sabendo sobre o legado de Roger e quis assistir o fim da vida de Ace. Embora só a tripulação e aliados do Edward Newgate compareceram pessoalmente naquele local, até mesmo o Kaido, que se encontrava em Wano, resolveu ir até Marineford para confrontar Edward Newgate. Porém, durante seu percurso para aquele caminho de Marineford, o Yonkou foi parado por um outro Yonkou, Shanks, que consegue fazer com que ele e a sua tripulação recuem, evitando ainda mais caos e catástrofe naquela batalha. Mas a pergunta aqui é, com diversos personagens importantes tentando ir até aquela batalha onde estava Ace e a revelação mundial de que ele era filho do rei dos piratas, por que o Rayleigh não foi o ajudar? A gente sabe que o Shanks e também o Kaido não chegaram a tempo porque eles se encontraram, mas e o Rayleigh? Existem então algumas possibilidades que muitos fãs acham prováveis. Uma delas era de que ele sabia, que o Rayleigh sabia que o Edward Newgate estaria com muitos piratas poderosos, eles iriam pra Marineford para salvar o Ace, pois ele conhece o Newgate há muito tempo e ele já se enfrentou com ele em diversos confrontos. Então o Rayleigh sabe como ele protege a sua família e sabia como ele iria proteger o Ace também. E então, sabendo que ele faria o máximo para conseguir salvar a vida de um dos seus filhos, nem que custasse a sua própria vida, então o Rayleigh teria ficado confiante de que eles conseguiriam salvar a vida de Ace sem precisar da sua ajuda. Então muita gente acredita que após o fim da vida de Ace, ele teria ficado decepcionado com a sua decisão, sabendo que ele escolheu não ir até aquele local e aquela batalha não terminou como ele pensou, e foi então que ele resolveu treinar o Luffy para que ele conseguisse se tornar muito mais forte, fazendo isso pelo Ace e pelo legado do seu capitão também. Pois como a gente sabe, o Rayleigh enxerga o Rei dos Piratas em Luffy. Ambos possuíam uma personalidade muito parecida, objetivos parecidos, e sendo assim ele criou uma grande amizade com ele. Rayleigh até mesmo nadou durante uma longa distância só para encontrar o Luffy. Outra possibilidade é de que ele realmente estivesse preparando-se para ir, porém algum imprevisto pode ter acontecido. A marinha, ou a Sekai Seifu em si, eles poderiam estar ali vagando pelo arquipélago por conta da grande bagunça que os Chapéus de Palha já tinham feito anteriormente ao lado dos Supernovas, e isso acabaria impossibilitando que ele conseguisse sair despercebido para ir até Marineford, o que poderia causar ainda mais batalhas e uma série de vidas sendo perdidas até mesmo fora daquele grande confronto, já que vários marinheiros estavam indo para aquele local. Então ele teria ficado no arquipélago aguardando por boas notícias, confiando que Edward Newgate e sua tripulação conseguiriam sair vitoriosos dessa grande batalha, salvando então a vida de Ace durante o conflito. Mas como sabemos, isso não aconteceu. Porém, por conhecermos os poderes de Rayleigh, sabemos que ele teria sim a capacidade de atravessar aquele local mesmo com diversas frotas buscando por piratas. Afinal, ele possui muito poder, podendo facilmente enfrentar um almirante. Outro motivo pode ser que Rayleigh não estaria disposto a se arriscar em uma batalha, o que é mais difícil de acreditar, mas poderia ser que ele já não estava mais em seu auge e por esse motivo ele acreditava que poderia atrapalhar os outros piratas mais jovens e também alguns piratas experientes que estavam naquele confronto, além de que também ele poderia não querer chamar a atenção da marinha, já que atualmente, mesmo ele ainda possuindo uma grande recompensa, a recompensa ainda tá ativa, ele já não é o foco principal da marinha, ele apenas seria o foco se ele retornasse a viver como um pirata novamente, se tornando um alvo por já conhecerem o seu legado, e participar dessa grande batalha de Marineford seria o suficiente para que o nome de Rayleigh voltasse a percorrer os mares de todo o mundo, onde a sua fama seria novamente restaurada. Isso faria com que os marinheiros procurassem ele novamente para obter a sua recompensa. Então, como ele sabia que o Edward Newgate iria resgatar o Ace, ele resolveu ficar apenas observando o desfecho dessa luta, aguardando por notícias boas e pelo destino. Pode existir diversos outros motivos pelo quais o Oda não introduziu ele durante o arco de Marineford, na batalha pelo menos, impedindo que o Rayleigh entrasse em batalha para que os piratas não tivessem tanta vantagem, pois como a gente sabe, mesmo com idade avançada, o Rayleigh ainda é muito poderoso, conseguindo até mesmo neutralizar os golpes do Kizaru. A gente viu ele enfrentando o Kizaru. Então, se ele estivesse na grande batalha, o resultado poderia ser diferente. Os piratas, eles poderiam ter uma grande vantagem, porém o destino talvez fosse o mesmo, pois de qualquer modo, Newgate, ele com certeza sacrificaria sua vida para que seus filhos conseguissem recuar. E da mesma forma, por causa do temperamento do Ace, ele possivelmente não
permitiria que isso acontecesse. Então, ao lado do Edward, ele iria lutar até o final, até o momento em que ele perderia sua vida, que resultaria novamente nas mesmas consequências que a gente viu agora. Afinal, ali a gente viu uma grande mudança. O One Piece é real. Caso Rayleigh realmente conseguisse salvar o Ace durante aquela grande batalha, a gente poderia ver um rumo diferente na história, onde Ace buscaria muito mais poder para conseguir derrotar o Tite em algum momento, e dependendo do resultado, o Newgate ele ainda acabaria perdendo a sua vida, o que motivaria ainda mais o Ace a querer uma vingança. Então realmente seria uma jornada de vingança do Ace para conseguir derrotar aquele adversário. Enquanto Rayleigh permaneceria com a sua vida normal no arquipélago, ele possivelmente não treinaria Luffy depois disso, e assim o destino do Pirata do Chapéu de Palha também mudaria. A gente então veria apenas mudanças na história de Ace, Luffy e Tite. Afinal, o maior crescimento do Luffy aconteceu depois do Ace ter perdido a vida. Afinal, ele queria se tornar mais forte para proteger os seus aliados e impedir que coisas como aquela acontecessem novamente. Dessa forma, o Luffy se tornou muito mais forte, se tornou tão forte quanto a gente conhece hoje. E a gente ainda viu uma imagem feita pelo Oda em uma das capas, onde mostra Ace, Sabo e também Luffy, todos eles juntos, caso os seus dois irmãos tivessem sobrevivido. A gente sabe que o Sabo sobreviveu, mas o Ace não sabia disso, e isso era para mostrar como o destino poderia ser. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Por que o Rayleigh ele não salvou o Ace de Marineford? E por que ele não foi o escolhido para proteger o filho do Gold Roger, do Rei dos Piratas? Comentem a sua opinião, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!